Virtual News. Virtual News. Tarcísio de Freitas é aprovado em seus dias de governo. Pesquisa da Datafolha apontou que o governador Tarcísio de Freitas tem sua gestão no estado de São Paulo avaliada como ótima ou boa por 44% da população e como regular por 39%, enquanto 11% considera o seu desempenho ruim ou péssimo, de acordo com a pesquisa da Datafolha feita após 3 meses de mandato. Uma parcela de 45% dos paulistas acha que Tarcísio fez pelo estado menos do que eles esperavam. O grupo é maior entre os entrevistados que pensam que ele realizou exatamente o que era previsto nesse período, 37%. Para 12%, o chefe do executivo superou as expectativas e fez mais do que o esperado. De acordo com o Datafolha, a aprovação no ano anterior chega a 47%, enquanto na área metropolitana fica em 41%. As taxas dos que veem o governo como regular são de 36% e 42%, respectivamente. A reprovação ficou parecida, 12% na capital e em torno de 11% no restante do estado. O interior representa 54% do total da amostra da pesquisa e a região metropolitana corresponde a 46%. O Instituto ouviu 1.806 pessoas de 16 ou mais anos em 65 municípios paulistas. Foram entrevistados presenciais na semana passada, de segunda, dia 3, a quarta-feira, dia 5. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Bom, lembrando que interior também envolve o litoral, tá? Sim. Quando se fala interior, se fala no litoral. Falamos dos 100 dias do Lula, o mesmo se aplica aos 100 dias do Tarcísio, né? A gente tem aí essa questão da Sabesp, de querendo ser privatizada, as situações que o estado de São Paulo tem uma condição muito boa nessa questão de infraestrutura, de desenvolvimento, é a locomotiva do país. Isso aí, ele é muito relevante para todo o restante do país. Então, assim, para o cara conseguir desgovernar essa locomotiva, que já está nos trilhos aí há muito tempo, ele tem que ser bom. Sim. Se ele simplesmente sentar na cadeira e não fizer quase nada, ela vai se tocando mais ou menos. Então, nesses 100 dias, ele começou a mexer, porém, o paulistano e o paulista são muito exigentes. Então, essa aprovação, eu acho que não pode se fiar nisso ainda não. Tem muita água para rolar e o governador precisa ter muito tato político para isso. E claro, todo mundo torce para o melhor governo. Claro que sim. Né? Se a gente for olhar aqui na região, tem as questões da super safra, o escoamento, nós temos as questões da malha viária, aí vem os pedágios que estão caros, acabou o subsídio no final do ano, subiu os pedágios, quer dizer, tudo isso impacta, combustível, né? Essa mudança nos combustíveis do ICMS. César, 100 dias de Tarcísio. Eu acho que a regra é a mesma, 100 dias é mais um evento político do que de fato de resultado, é muito pouco, né? É menos de 10%, vamos falar, 7%, começo, né? 7% do que será o mandato todo, falando em dias. Então é muito pouco, né? Para se ter uma avaliação assim. Então, agora, a diferença que a gente vê aí pela pesquisa de aprovação do Estado de São Paulo e do governo federal eu acho que exatamente o diálogo. Tarcísio, ele tem, pelo meu entender, ele tem conseguido conversar mesmo com a esquerda, mesmo com a oposição ao seu governo. E isso faz com que ele tenha uma rejeição menor em relação ao governo federal, ao presidente Lula. Fez também ações aí que mudaram com relevância o comando, a direção do Estado? Não. Agora, uma coisa importante também a gente avaliar nessa pesquisa. A gente vinha há 30 anos com o PSDB encabeçando o Estado, dando a direção. O Tarcísio, pelo menos nesse início, traz números exatamente que os últimos governantes trouxeram aí. E isso quando a gente fala de últimos governantes, incluindo inclusive o ex-governador Mário Covas. Dória. Então são números aí interessantes, são números Alckmin. Então são pessoas que tiveram um governo bem avaliado pelo Estado e que ficaram um tempo relevante no governo, liderando o São Paulo. E o Tarcísio chega
lembrando que o Tarcísio é carioca, né? Não é paulista, Não é paulista. mas chega e, ao menos mantendo números, de certa forma ele está conseguindo apenas manter ali o volante firme na direção que o Estado vinha transitando. Como você falou, é um Estado muito exigente e não é parâmetro também, essa pesquisa não é parâmetro para como será o restante do governo, mas traz números aí que pelo menos mostram que tem havido um diálogo. Eu acho que a participação dele, uma coisa que trouxe muita relevância para a imagem dele foi a participação efetiva a presença dele no Litoral Norte. Quando teve o problema no Litoral Norte, sabe? Ele tá lá, ele levar o gabinete para lá, a atenção que ele deu, o trabalho junto ao governo federal, aos ministros, ao presidente Lula. Então, com os municípios da região atingida. Então, eu acho que isso trouxe aí uma notoriedade, uma relevância que, de repente, teve um impacto muito forte aí nessa pesquisa. Muito tato, né? Muito tato para lidar Sim. com essa questão. Eu acho que ele está tendo, ele está conseguindo ser político. Porque ele está conseguindo... comedido nas declarações, é isso aí. Bem para não porque... Sem estar muito em evidência, o que para o político às vezes é difícil, mas de certa forma acaba trazendo aí uma segurança. Só aquela questão no pregão lá. Aquilo ali chamou mais atenção. Tirou um pouco dividiu bastante opinião. Dividiu mais opinião. Só aquilo que mexeu mais com a situação. É isso aí. Mas de certo modo vem trabalhando ali. Vamos aguardar, né? De forma regular. Porque assim, é o que nós falamos, a locomotiva está nos trilhos. É isso aí. Ela precisa ajustar algumas coisas. Porém, se não souber ajustar, desanda, né? Isso é muito, a linha é muito tênue, né? Entre o acerto e o erro. E assim, a velocidade é muito alta, né? Então qualquer ajustezinho tem que saber ajustar. Justiça. A STF pede explicação sobre o nome do coronel da ditadura em Viaduto de São Paulo. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para o governo de São Paulo e a Assembleia Legislativa de São Paulo se manifestarem sobre a aprovação de lei que batizou um viaduto em Paraguaçu Paulista, interior do estado, com o nome de Erasmo Dias, ex-secretário de Segurança Pública no período da ditadura militar. Ele morreu em 2010. A decisão da ministra foi motivada por uma ação protocolada pelo PT, PSOL e PDT, que suspendem a norma sancionada em junho deste ano pelo vice-governador Felipe Humboldt. Na ocasião, o governador Tarcísio de Freitas estava em Portugal, onde participou de um fórum jurídico. No entendimento dos partidos, a lei viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da democracia. Segundo os partidos, Erasmo Dias comandou os atos de barbárie durante a ditadura, sendo a principal invasão da PUC em São Paulo em 1977 para impedir a realização do Encontro Nacional dos Estudantes, que resultou na prisão de centenas de estudantes. Conforme se vê, o indivíduo a quem se dirige a honraria é responsável por uma miríade de violações a direitos fundamentais. Um orgulhoso agente da ditadura, praticamente confesso de tortura psicológica. É inclusive pela ação vil que teve durante o período em que atuou como na lei objeta, pretende homenageá-lo, numa subvenção de valores inadmissíveis para qualquer Estado democrático, sustentam os partidos. O governo de São Paulo afirma que o projeto de lei foi avaliado do ponto de vista técnico e jurídico. Após receber as informações solicitadas, Carmen Lúcia vai decidir a questão. Não há data para o julgamento. Aprovado, promulgado, tá lá o nome. Agora tem PT, PSOL, tem também na Lesp. E agora, como é que fica? O STF tá... É estranho, assim, de fato, é estranho a gente homenagear. Tem tanta gente boa pra gente homenagear pessoas que fizeram parte de um governo em que o povo sofreu demais, que foi a época da ditadura militar. Porém, a democracia, assim, a gente entrar na justiça contra um projeto que foi aprovado democraticamente dentro de uma Assembleia Legislativa também fere a democracia, não? É isso aí. Não, a justificativa é manter a democracia. Não, pera, mas é democrático. Assim, a forma... Não foi o governador que decidiu. A Assembleia Legislativa
recebeu o povo, projeto decidiu. de lei, analisou, o corpo jurídico analisou, as comissões analisaram, entrou em votação e foi aprovado. Então, quer dizer, não foi também de forma autoritária, arbitrária, que a decisão aconteceu. Não é uma nova obra em que o governador decidiu que o nome seria aquele. Não, houve um processo, um projeto de lei aprovado democraticamente. Então é só isso que me deixa confuso quando a gente fala de democracia. Porque democraticamente, apesar de muitos não concordarem, inclusive eu não acho Eu entendo que importante, eu não acho relevante, eu não acho sequer coerente a homenagem. Porém, foi aprovado de forma democrática. Tá, tem uma lista do que não pode, ou esses aqui não podem. Então. Tem uma lista nacional dos que não podem então não ser feriu, exato, então não feriu, é o que você foi cirúrgico, não feriu algo proibido. Foi uma proposta que foi aprovada democraticamente. Também concordo com você, César. Não é o nome que eu indicaria, mas democraticamente, como é que faz? Quer dizer, Sim. e se isso valer para essa regra aqui, Ué, vai vai valer derrubar para todo o qualquer projeto, outra regra que for colocada, por qualquer um. Aí você sim acaba a democracia. Aí você tira o poder da democracia das casas indeterminadas e passa para o STF. A judicialização da democracia, da política e da democracia na política, está sendo colocado em... Não, e hoje em dia tá ficando comum, tá ficando assim, tudo... Ah, não, então a gente resolve na justiça. Pera aí, mas a democracia... A gente não tem um Estado democrático que estabeleceu que a gente vota num representante, que o representante vota pelos interesses do povo e assim é feito. Não, se isso deixar Não de cumpriu a acontecer, regra. a gente não precisa de eleição mais. A gente trata tudo na justiça. Cumpriu a regra? Cumpriu a regra. Ah, ainda a gente não pode deixar isso acontecer. Então você cria uma situação assim, que, Sim. ó, a lista dos excluídos. É Pronto. isso aí. Pronto. E aí segue. Não estamos favoráveis ao nome. Estamos sim favoráveis ao sistema que escolhe o nome. Tarcísio corre para evitar risco bolos na Caramba. nova privatização da Sabesp. Muita água vai rolar nas eleições do ano que vem. Há um motivo extra para a pressa do governador Tarcísio de Freitas, dos republicanos, na privatização da Sabesp. Seus aliados dizem que ele deseja evitar os efeitos de um eventual risco Boulos, cenário em que o deputado Guilherme Boulos é eleito prefeito da capital em 2024. O contrato de prestação de serviços de saneamento da Sabesp com o município prevê que, em caso de venda do controle acionário da empresa, o acordo perde os efeitos. O novo prefeito teria então que assentir com uma nova renovação. Como Boulos e seu partido são contra a privatização, auxiliares do governo veem risco dele ele não topar. Com isto, a eleição municipal pode afastar potenciais compradores. A capital responde por 50% do faturamento da empresa. O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, do União, acredita que o ideal é concluir a privatização em 2023. No ano que vem será difícil. O clima político é outro. Diz, além da capital, prefeitos de grandes cidades como Santo André, São Bernardo e Guarulhos teriam de topar renovar os contratos. André. Então, Márcio, isso de privatizar a Sabesp tem a ver também com aquele marco regulatório, né, do saneamento básico. Que as prefeituras... Aí foi uma pegadinha. Foi aprovado o marco regulatório, se eu não me engano, em 2021. Aí os contratos da Sabesp, né, que estavam para vencer, correram e renovaram. Isso aconteceu também aqui em Cubatão. Existe lá um possível débito da prefeitura com a Sabesp, ao mesmo tempo que ela andou fazendo um monte de buraco aqui na cidade e não tapou, né? Então a gente fica preocupado, porque é o seguinte, eu não sei, Márcio, sinceramente não sei se privatizar a Sabesp é bom ou ruim, não sei. A Sabesp presta um bom serviço, eu não sei se privatizando isso iria melhorar o serviço, né? Porque o nosso problema não é só a Sabesp, é a falta de saneamento básico no Brasil. Falta muito ainda, né? A falta é muito grande. E isso desaba a insalubridade. Privatizou a Sabesp. São Paulo, a capital, responde por 50% do consumo da empresa.
Se o prefeito de 2025 não aceitar a renovação, o que ele vai fazer? Quem vai fornecer a água no dia seguinte? Então, cara, Aí nós entramos nessa questão do que é essencial e o que são as estatais. Exato. Aí nós entramos nessa situação. Uma coisa é o investimento, outra coisa é o controle. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, o rompimento, a Sabesp renovou o contrato com várias prefeituras. Eu não sei se dentro dessa renovação contratual com as diversas prefeituras que ela o fez, existe essa cláusula de que, olha, foi vendida. O que deve ser uma cláusula que deve fazer parte de todos os contratos. Márcio. Até porque a necessidade de se tratar com igualdade o que é público, né? Então, rompendo, Cubatão vai discutir os contratos novamente, Santos vai discutir os contratos novamente, as demais cidades que não têm um sistema municipal de abastecimento vão discutir. A cidade de Cubatão, no seu início, tinha um sistema municipal de abastecimento. E aí, com o advento da Sabesp, a Sabesp encampou o que já existia e continuou. Então, André, nós vamos agora discutir a eleição e a condução ou não dentro de uma situação de uma estatal vinculada a uma questão apenas política. Porque se é dado o direito deste que está agora de privatizar, é dado o direito ao outro de não querer. Sim, se você privatizar, deixa de ser um serviço essencialmente público executado por uma estatal e passa a ser uma concessão de serviço, né? É a mesma coisa, Márcio. É interessante a gente estudar isso. Alguns casos de privatização você falou de essencial, né? A gente chama de commodity, são aqueles produtos que servem a todo mundo. A água, a luz, a terra e tal, essas coisas. Minério. E a água é um commodity. Quando aconteceu isso na década de 90, 95, foi 96, quando a Light foi privatizada. Sim. Né? Pegaram a Light, cindiram ela em 4 empresas distintas. Uma ficou com a geração da energia, que é até hoje, é a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas, isso aqui. Sim. Então, como ela ficou com a geração de energia, os terrenos aonde se gera energia também ficaram pertencendo a essa empresa. O caso da Vila, da antiga Vila Light, né? Isso. Lá é EMAI, né? É EMAI. Aí dividiram em distribuição de alta tensão, que é uma outra, CETEP, sei lá o nome. Aí distribuição de baixa tensão e as distribuição nas residências. Não é bem essa palavra distribuição, porque é meio complexo, mas eu sei que são 4. Nós temos o operador do sistema e temos as distribuições em cada um dos seus setores, até chegar na residência. Isso, então aí, quando transformou em 4, o que acontece? A geração é estatal, ninguém mexe. Já a distribuição, aí começou a abrir leilões. A distribuição é uma parte, a distribuição para as residências é outra parte, a iluminação pública é outra parte. Isso, é que eu sempre confundo do meio, mas eu sei que, por exemplo, quem distribui e vende energia pra gente residencial e comercial é a CPFL, aqui em Cubatão. Sim. Mas quem fornece a energia, que são as torres, já não é a própria CPFL, é uma outra empresa. Também pode ser a CPFL, porque quando abre, se a CPFL tiver capacidade técnica, ela também pode assumir. Pode concorrer e ganhar essa fatia. E eles pegaram essas fatias e dividiram por regiões, tanto que a CPFL é aqui, vai até Mongaguá, se eu não me engano, e de Mongaguá para frente ainda é a Light, a antiga Light. Lembra? Light não. Eletropaulo. A Eletropaulo ainda existe. Eletrobras, Eletropaulo. Não, mas a Eletropaulo, ela hoje existe como uma empresa privada, uma concessionária de serviço público. Ela existe. Antigamente, quando teve a cisão, acho que foi em 94, se não me engano, isso mesmo, foi o governo Fernando Henrique que fez, aquele pacote de privatizações e tal, foi no dele. A Vale também foi nessa época. Quem fornecia energia pra gente era a Eletropaulo. Eu era moleque, eu lembro que a conta era meio vermelha, meio bordô, com branco, né? Sim. E depois trocou e entrou a CPFL, que é até hoje. Então, a gente, para poder entender como vai ser esse processo de privatização da Sabesp, da nossa água, seria interessante a gente estudar a privatização
Da Light. Entender onde estávamos e onde estamos hoje. Fazer esse comparativo. E a questão é, mais uma vez, entra nesse bojo que envolve a política. Por isso que eu sou a favor de eleição, tudo de uma vez só. Nada de a cada 1 ano e meio separar porque tem eleição. Governo de São Paulo distribuirá 55 milhões de litros de leite em 2023 para combater anemia. O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, entregará 55 milhões de leites até o final de 2023, beneficiando 308 mil crianças em todo o estado. São 4,6 milhões de litros de leite entregues por mês por meio do Viva Leite, maior programa de distribuição de leite pasteurizado e enriquecido do Brasil. O investimento é de 290 milhões por ano. O Viva Leite foi criado para combater a anemia por deficiência de ferro em crianças. Segundo estudo liderado pela Universidade Federal de São Carlos, a UFK, 1 a cada 3 crianças de até 7 anos sofre de anemia por deficiência de ferro no Brasil. A anemia ferropriva pode afetar a disposição de crianças e contribuir para o seu isolamento, déficit de aprendizado e dificuldades no desenvolvimento intelectual, além de prejudicar o sistema imunológico. A fórmula do leite fornecido pelo programa Viva Leite é fortificada com ferro e vitaminas A e D. Ao consumir o leite enriquecido, crianças e idosos em vulnerabilidade saem das estatísticas da anemia no país. Para as crianças, o leite auxilia no crescimento e desenvolvimento, fornece nutrientes essenciais e também é uma fonte de hidratação. No caso dos idosos, o leite fortificado auxilia na saúde óssea e fornece proteínas importantes para a massa muscular. É muito leite, hein? São ações que a gente tem, na verdade, que enaltecer e buscar possibilidade de ampliar, né, Márcio? Sim. Se não tem, cara, você tirar não só criança, mas a população de uma situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar, é um dinheiro aí que tá, não é uma despesa, não é um custo, é um investimento, né? Porque você tira da insegurança alimentar, então você previne doenças, você tira uma sobrecarga do sistema de saúde, que depois teria que suprir aí com vitaminas, com cuidados, com atendimento, com pronto atendimento, com internações. Então eu acho que isso é uma atitude inteligente. É que tá, um estado consegue fazer um programa que é o maior no país. Isso é a atitude a ser copiada aí por outros estados, pelo governo federal. É só enaltecer, né? Claro que tudo tem que ser fiscalizado, a gente tem que trabalhar, como você falou, é muito leite. Então, pra gente ver, além de ser muito leite, mesmo sendo muito leite, ainda não supre a todos. Eu vou pedir para a Maria fazer o levantamento de quantos são os habitantes do estado de São Paulo, qual a população do estado de São Paulo, porque, é claro, se 53 milhões não dá para atender, claro que não. Né, tem que ser muito mais. 55 milhões, se nós tivermos 20 milhões de 44 milhões, se nós tirarmos a criança, porque vai dar uma média aí de 20 milhões de pessoas, no chutômetro aqui, mais ou menos, para atendimento do Viva Leite, não dá 2 litros no ano. Vamos colocar assim, né? Sim. Então tem que ser, mas é muito leite. É muito leite. Agora e você assim, imagina se isso comprado direto do produtor. E aí você beneficia todos, Márcio. É uma cadeia que tem que você beneficia todos, porque você beneficia não só quem está recebendo ali o leite e as vitaminas, porque não é simplesmente o leite, além da importância do leite, você ainda tem a fortificação com vitaminas A, D. Sim. Como você também beneficia quem produz. Comprar direto. Melhora o preço não Sim. tem atravessador, compra direto. Não, ele consegue ampliar a produção dele, porque ele não só consegue participar de um processo de licitação pública, como também vender para o público privado. Então, quer dizer, você beneficia todos. Isso é o tipo de ação que a gente só tem que enaltecer e realmente investir, apoiar, criar tecnologias para que se facilite, se agilize, se barateie. Isso é de realmente agradecer e enaltecer. O dobro, né? O ano que o próximo isso ano aí. são 110 milhões, quer dizer, é uma maravilha. É isso aí. Porque a população idosa cresce e, lógico, que nós temos as crianças, principalmente na rede pública de ensino. Né? Então, tá aí, é uma ação
que deve ser copiada, né? De repente, mais estados desenvolvendo e olha aí a produção de leite, olha a melhoria, olha a cadeia que você aciona, né? Desde o produtor até o final, o benefício final. Tá aí, uma boa notícia. Pesquisadoras de São Paulo desenvolvem pomada capaz de curar feridas sem deixar queloide. Queloide é a cicatriz, né? Sim. Pesquisadoras do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação LDI do Instituto Butantan estão testando uma pomada com alto poder cicatrizante, cujo princípio ativo é produzido por uma série de fungos isolados da caatinga. O uso tópico da pomada, testada em convênio com a startup Biotech Science Farmacêutica, foi capaz de regenerar o tecido da pele machucada de forma muito eficiente, sem induzir a formação de cicatrizes ou de queloides. A pomada auxilia no processo de cicatrização natural com produção de colágeno no tecido, deixando a cicatrização muito mais uniforme, sem formação de queloides, afirma a pesquisadora Tainá Colombo Gomes, fundadora da CEO e CEO da startup Biotech Science Farmacêutica, que desenvolve a pesquisa em parceria com o Instituto Butantan. O estudo pré-clínico demonstrou que a pomada em desenvolvimento é segura para o uso tópico e produz mais colágeno na pele afetada do que as pomadas cicatrizantes já comercializadas, ressalta a pesquisadora. Tá aí. Bacana a pesquisa, Instituto Butantan, parceria público-privada, tá o pessoal lá, tem a patente, é lógico, tá, os pesquisadores estão de parabéns. E é assim que a tecnologia e a ciência caminham. O Butantan fez parte dessa questão do Covid, espetacular. O Butantan é líder na questão das vacinas. O Butantan é realmente uma instituição que vale a pena, né? Vale muito a pena para o Estado de São Paulo. Manter, né? Realmente precisa investir no Butantan. Isso é muito bom. Além do soro antiofídico, né? Que já é fabricado de conhecimento Butantan, tem também as outras vacinas e está aí, ó. Mais um desenvolvimento muito bacana. Parabéns aí, sucesso e que orgulho, né? Não, e você lembrou uma coisa que desde pequeno a gente aprende que o Instituto Butantan é onde tem veneno de cobra, né? Sim. O que tem aí? Não, aí é onde tem o veneno, não. O soro. Soro antiofídico. Para poder curar a picada de cobra tem que ir no Instituto Butantan. A gente cresce com isso na cabeça. Eu falo disso, que eu era pequeno e meu pai na época ele trabalhava em alguns setores, em terraplanagem e tudo mais, e havia em certos momentos capturas de répteis, né, de cobras. E o que eles faziam? Eles encaminhavam isso para o Butantan. E no encaminhamento para o Butantan, eles mandavam todo um kit de captura de animais e os soros também referentes àquela espécie que você havia enviado para lá. Aqui em Cubatão tinha pedreira aqui no caminho de Pilões, onde era comum, né, você se deparar com encontrar as cobras lá. Então, era encaminhado, eles mandavam as caixinhas para você capturar os animais e enviar e o soro antiofídico. E o interessante aí também, a gente tem que ficar de olho, não vamos, né, mas deveríamos ficar de olho, é que a matéria-prima, você viu, é um fungo isolado da caatinga. Caatinga brasileira. É coisa natural, é nossa. Sim, é nossa. Tá? Biodiversidade. Quando tiver 100%, né, que está em fase de teste, quando passar da fase de teste, a gente tem que tomar cuidado para não vir uma grande farmacêutica e meter um carimbo ali e virar dona e a gente tem que pagar o dobro. Já está patenteado e tem royalties, então você paga os royalties. Porque esse tipo de descoberta vai servir muito a rede pública de saúde, Márcio. Demais, espetacular. Entendeu? Capacidade praticamente custo zero. Muito bom. Então tá aí, desde 2010 a pesquisa. Olha que espetacular. São 13. Parabéns ao Butantan. E as pesquisadoras, é claro. E as pesquisadoras, a iniciativa, as pessoas que fomentam isso, que incentivam para que isso aconteça, que seja mais divulgado, tá? Curiosamente, terça-feira agora tava falando, na terça-feira tava falando com aquele rapaz, um amigo, né? E tava falando uma questão de pesquisas, que tem um centro em Santos, não lembro agora o nome, que tem os pesquisadores e ele está tentando inserir no processo de pesquisa o ato da divulgação das pesquisas. Porque os caras são pesquisadores e a função deles é descobrir a cura, por exemplo. Mas eles não têm a pegada de pegar e divulgar, né? Que nem isso foi feito agora. Para que, de repente, você descobre que está sendo feita uma pesquisa como essa, de uma importância gigantesca.
outro pesquisador, que pode ser de forma independente, pode ficar sabendo, toma conhecimento e se junta e deixa a pesquisa melhor. Vamos deixar claro que existem pesquisas, né? Muita gente quer analisar a curvatura do rabo do jacaré, que não vai lugar nenhum. Não, eu digo, então, como diz as pesquisas, né, que 49,3% das pesquisas não servem para nada. Nada. Virtual